Nem sempre quando a gente está desenvolvendo um robô, a gente consegue medir qual tempo vai ser de execução daquele robô. Pode ser que ele esteja processando, por exemplo, um cadastro de 1000 linhas do Excel ou de 1 milhão de linhas. E existe um recurso, ou alguns recursos bastante interessantes na ferramenta da UiPath que nos permitem fazer com que um robô assistido ele vá interagindo com o usuário, mostrando qual é a progressão daquela execução. E hoje a gente vai fazer uma aula aqui prática, onde eu vou te mostrar como utilizar um Progress Bar, aquela barra de progresso para que você saiba exatamente quando é que o seu robô vai terminar a sua execução. Vamos lá, vamos para o computador, vamos para a nossa aula prática. Muito bem, então a gente vai começar aqui o desenvolvimento da nossa automação utilizando o Progress Bar. Então vamos criar aqui um processo, um novo projeto em branco. A gente pode chamar ele de Progress Bar mesmo. Deixar tudo no padrão aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai simular como se a gente tivesse, por exemplo, buscado dados de uma planilha e que tenha mais de 1000 linhas. E durante o processamento a gente vai fazer o processamento de cada uma dessas linhas. Pode ser até publicando essas linhas num formulário qualquer, num site web. Essa planilha poderia ser qualquer fonte de dados, poderia ser buscando essa tabela em arquivos PDF, poderia ser utilizando esses dados numa página web, então não importa. A gente vai fazer somente uma simulação que vai ficar mais prático aqui para que a gente foque só no componente que a gente quer aprender hoje, que é o Progress Bar. Então abra aí o arquivo XAML, o main. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma atividade de looping, que é a do while. Então vamos pesquisar aqui por do while, que é faça enquanto, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar dentro de um looping. Assim que ele entrar aqui nesse do while, ele vai ficar executando qualquer atividade que tem aqui dentro pela quantidade de vezes, até que a condição que a gente colocar aqui se torne verdadeira. Então a gente vai criar duas variáveis para isso, para fazer essa simulação. Então vamos vir aqui na janela de variáveis aqui, a gente vai criar uma variável chamada contador. Essa variável vai servir para que a gente possa ir acrescentando um valor a ela até que chegue a um determinado total de vezes que a gente quer que ele fique dentro desse loop. Então ela vai ser uma variável inteira e eu já vou inicializá-la como 0. Ela vai começar sempre como 0. E a gente vai criar uma outra variável que eu vou chamar ela de total itens, porque aqui a gente vai poder definir, vai ser um inteiro também, um numérico. A gente vai definir, por exemplo, como 100. A gente vai começar com poucas linhas e depois a gente acrescenta mais linhas aqui nessa nossa simulação. E para que essa condição ela se torne verdadeira, ou seja, o robô saia desse looping, a gente vai utilizar aqui, então, a seguinte expressão. A gente vai ficar nesse looping até que contador, ou enquanto, né, o contador seja menor ou igual à quantidade total de itens. Então o contador vai começar como 0. Em cada iteração dessa aqui, a gente vai então acrescentar aqui a variável contador, utilizando a atividade assign. A gente vai dizer o seguinte, que contador, que é a nossa variável principal, vai ser igual ao contador mais 1. Então, cada vez que ele passar por aqui, ele vai acrescentar 1 ao valor do contador, e quando esse contador não for mais menor e nem igual ao total itens, essa condição então vai ser atendida e ele vai sair desse looping. E agora a gente vai buscar então o componente que a gente vai utilizar para essa nossa iteração aqui, que é o Progress Bar. Ele não vem instalado por padrão no UiPath Studio, então a gente pode entrar aqui em gerenciador de pacotes. Todos os pacotes a gente vai pesquisar, por exemplo, por Interactive. Como uma interação que a gente quer que o robô faça, a gente vai ter o pacote aqui UiPath Interactive Activities, nós vamos instalar. Provavelmente ele vai pedir alguma permissão para que você permita que esse pacote seja instalado nesse projeto. Como eu já fiz essa instalação em outros projetos, ele não aparece para mim, mas provavelmente para você
se é a primeira vez que está usando esse pacote, ele apareceu aí pedindo o seu aceite. Então, muito bem, agora a gente pode vir aqui em atividades e a gente pode pesquisar por Progress Bar. A gente vai ver que a gente tem aqui então o nosso Progress Bar. Tem algumas versões dele. Se a gente pesquisar, ao invés disso, por Interactive, a gente vai ver todos os componentes, né, ou atividades que ele nos permite utilizar de interação com o usuário. E esses componentes, eles, obviamente, como são componentes de interação, eles vão ser utilizados em robôs assistidos. Não faz sentido utilizá-los em robôs não assistidos. E por que é interessante utilizar esse tipo de componente? Porque pode ser que, como o usuário, no caso de um robô assistido, esse robô está sendo executado na máquina dele, ele queira saber a progressão, para que ele possa saber um tempo, se o robô está travado ou não, se ainda falta muito processamento para ser feito, pode ser uma única linha, pode ser 100 linhas, pode ser 1 milhão, 2 milhões de linhas, então a gente vai conseguir ver o progresso da execução desse robô. Então a gente vai puxar esse Progress Bar para cá. Ele é relativamente simples, né? Aqui a gente vai colocar o valor que ele deve ter em cada interação. Então, em cada vez que o robô passar aqui, ele vai atualizar esse Progress Bar, mostrando qual é essa evolução. E a evolução que a gente vai colocar aqui nessa nossa simulação vai ser o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu vou fazer uma operação matemática de percentual, para que ele mostre o percentual, e não a quantidade. A gente poderia até colocar aqui por quantidade, mas por percentual fica mais lógico para o usuário, né? Já que ele não necessariamente sabe qual é a quantidade. Então, como é essa soma aqui que a gente vai fazer? Ela seria basicamente isso aqui. Eu vou pegar a variável contador, vou multiplicá-la por 100 e vou dividi-la pela quantidade de itens. Então, fazendo isso aqui, eu tenho um percentual desse contador. Só que quando eu faço isso, ele se torna um valor float, ou flutuante, né? De ponto flutuante, porque o percentual ele pode ter valores quebrados, né? Fracionados. Então eu preciso transformar em inteiro, porque esse componente aqui, esse parâmetro que a gente está passando, ele só aceita inteiro. Então a gente vai converter esse valor, basta colocar aí convert.to, e eu vou escolher int 32, então estou convertendo ele para inteiro, ele já não vai aparecer então para a gente mais nenhum erro aqui. Vamos dar OK. Aqui a gente vai definir qual é a cor que nós queremos. Eu vou colocar, por exemplo, verde. E onde ele vai ficar posicionado, vou deixar aqui no centro mesmo. A gente vai fazer uma execução, só para a gente ver se já está funcionando. É um componente relativamente simples de usar. E a gente vai ver que a gente ainda vai precisar fazer mais algum tipo de configuração aqui, ó. Então, olha lá, ele demonstrou que ele fez até os 100%. Vamos aumentar aqui. Eu vou colocar, ao invés de 100 linhas aqui, eu vou colocar 1000 linhas, para que ele demore um pouco mais e a gente consiga ver essa evolução. Então ele começou a executar e agora ele vai demonstrando para a gente em cada linha que ele está passando o tempo que ele está levando para processar essas 1000 linhas. Agora observe o seguinte, se eu colocar aqui, vamos voltar aqui nas variáveis, e agora eu vou colocar 100.000 linhas. Então, qual é a parte interessante desse componente? É que esse usuário ele consegue ir acompanhando exatamente como está a progressão. Então, aqui eu sei que o robô ele não está travado, pode ser que ele tenha travado em algum formulário, e aqui eu sei mais ou menos quanto falta aí de tratamento ou de coisas que esse robô está executando. Então, é uma atividade muito importante para a gente utilizar nos nossos robôs assistidos. Muito bem, então é isso. Mais uma atividade bem interessante para a gente utilizar aí nos nossos robôs, nas nossas automações. Bom, então é isso. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com aqueles que você acha
que podem se interessar por esse assunto, e não se esquece de se inscrever aqui no canal para não deixar de ser notificado sobre cada um dos vídeos que a gente vai lançar mão na massa também. A gente se vê no próximo vídeo.